A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é o programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós somos uma igreja centenária aqui em Lages e a Igreja Presbiteriana ela é fruto da Reforma Protestante. Começou influenciada por Lutero, por João Calvino, começou lá na Escócia por volta de 1560. Qual é a principal característica nossa? Que nós somos uma igreja que prega a palavra de Deus, vive a palavra de Deus e quer levar a palavra de Deus até você. Quer falar sobre o Evangelho, quer falar sobre Jesus Cristo e a sua importância. Nós queremos que você aprenda mais sobre Jesus e quem sabe você seja um discípulo de Deus também, um discípulo de Jesus Cristo. Nós estamos aqui em Lages há mais de 100 anos. Os primeiros registros de atividades nossas aqui têm mais de 110 anos. E é uma alegria poder influenciar essa cidade, ser bênção nessa cidade. Quero convidar você para nos visitar. Você está vendo aqui a foto externa do prédio que nós ocupamos. Ele é um prédio histórico ali no centro de Lages, na rua Fausto Souza, número 353. Nossas principais atividades são aos domingos. Um culto às 9 horas da manhã, escola dominical e 19 horas mais um culto ao Senhor. Você é nosso convidado para participar e conhecer. Eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós vamos estudar agora a Tua Palavra. Te imploramos que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê discernimento e o Senhor retire de nós as nossas vendas, Pai. Oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos terminando de meditar no livro de Tiago. Há mais de 6 meses nós temos meditado nesse livro e eu queria meditar com você hoje no capítulo 5, dos versículos 16, 17 e 18, que diz assim a palavra de Deus. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Não sei se você tem acompanhado as notícias sobre o nosso país, e nós estamos no verão, que era para ser a estação mais chuvosa do ano. Nós temos um clima tropical, temos um clima equatorial, muitas vezes, e a característica desse clima, desse ambiente climático, é de calor no verão e no final do dia muita chuva. E esse ano, por uma série de fatores, El Niño e outros que eu não sei nem dizer o nome, há uma mudança climática no nosso tempo. A região sudeste e a região centro-oeste estão sofrendo com falta de chuva. Você vê a cidade de São Paulo já entrando em racionamento, você vê a cidade de São Paulo todos pedindo, assustados com os níveis das represas e pedindo para a população usar de forma consciente e inteligente a água. Nós precisamos de água para viver. Nós não conseguimos viver sem água. Por mais que a gente tente dizer que nós não precisamos de água, todas as pessoas precisam de água para poderem sobreviver. Água boa,
água gostosa, água verdadeira. E esse texto aqui vai pegar o exemplo de um homem que orou. Um homem que era um profeta, sim, mas um homem como eu e você. O texto de Tiago ainda fala sobre isso. Sujeitos aos mesmos sentimentos. Quando Deus usa Tiago, irmão de Jesus, para falar sobre isso, ele mostra para mim e para você, dizendo que Elias era um homem como eu e você. Não era super poderoso, não tinha nada de especial, ele era um homem como eu e você. E ele orou, e Deus fez com que não chovesse por 3 anos, e depois veio a chover. O tema dessa nossa conversa hoje é sobre oração. O que é oração? E como a oração pode fazer diferença na nossa vida. E eu queria começar conversando com você sobre isso. O que é oração para você? Essa é uma questão que nós precisamos parar, ouvir e perceber. Para muita gente, oração é alguma coisa muito complicada. As pessoas gostam de fazer o mais difícil, de propor as coisas mais difíceis, de fazer com que o mais complexo seja o nosso alvo. E se você pesquisar aí, muita gente coloca que quanto mais difícil a gente coloca, as pessoas colocam os alvos e colocam os processos e colocam os métodos, menos eficaz ele se torna. Dentro da oração, também é assim que funciona. Tem gente que fala assim, que a oração você precisa estar em jejum, somente em jejum, que Deus vai ouvir a sua palavra, aquilo que você quer falar. Mas a gente não vê base na Bíblia sobre isso. A gente vê pessoas orando a todo momento, a todo instante. Tem pessoas que falam assim, não, para Deus ouvir a nossa oração, eu preciso orar de madrugada, e daí Deus vai ouvir a minha oração. Que bom se você consegue fazer vigílias e orar de madrugada. Era um hábito dentro da igreja evangélica durante muito tempo, hoje em dia ainda existe, em menor quantidade, mas a gente vê que não é isso que a Bíblia diz. Não precisa ser, você não precisa ficar orando a madrugada inteira para que Deus atenda a sua oração. Até porque, quando é madrugada aqui no Brasil, em outros países, já é dia claro, né? E Deus não é preso a um sistema temporal de tempo como nós. E Ele é extremamente poderoso e grandioso para estar em vários lugares e para nos ouvir em todos os momentos. Tem muita gente que fala que oração precisa ser decorada. E a gente vê na Bíblia que não existe isso, oração decorada. Claro que a nossa fala precisa ser uma fala organizada. E eu sou um homem que lida com a fala, que lida com as palavras. Sou um professor de língua portuguesa que ensina os outros a falar, a escreverem, a se expressarem, a entenderem o que os outros falam. E não existe uma fala assertiva, uma fala verdadeira, uma fala comunicativa, sem ter um começo, meio e fim. Isso é verdade. Mas a Bíblia também não fala sobre isso, sobre oração. Orações curtas, como a de Neemias, quando foi pedir para o rei a quem ele servia, que o deixasse ir para Jerusalém para levantar novamente os muros de Jerusalém. Curta, não deu tempo de orar tanto. Então não é isso. Muitas vezes a gente pensa que oração também é aquela oração que precisa ter muito tempo de oração. E também não é isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que oração é simplesmente eu conversar com Deus. Aliás, é isso que
Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 6, quando vai ensinar os seus discípulos a orarem. Olha só que interessante, porque é um dos poucos textos onde a gente vê Jesus ensinando os seus discípulos a realmente orar. E olha só como Jesus fala aqui. Mateus capítulo 6, versículo 5. Ele fala assim: não orem em lugares públicos, para que todo mundo veja que você está orando. Ele fala: orem dentro das suas casas, dentro do seu quarto, sem ninguém ver. Versículo 7. Orem e não usem de vãs repetições. Qual a ideia aqui de vãs repetições? É a gente ficar dizendo a mesma palavra sempre, pensando que Deus não está pronto para nos ouvir. Nós não precisamos disso. Deus sabe o que nós precisamos. O nosso Pai Celeste sabe o que nós precisamos. Mas eu queria voltar aqui para Tiago, e agora que a gente já viu o que é oração, que é uma conversa com Deus, eu queria lembrar que a oração é tão importante que hoje em dia os neuropesquisadores, os neurocientistas afirmam que quem ora e quem tem fé consegue superar muito mais fácil qualquer tipo de doença. E mesmo se for vencido pela doença, ele tem uma qualidade de vida melhor nos tratamentos paliativos. Tiago fala aqui que muito pode em sua eficácia a súplica do justo. Há um debate aqui entre os leitores, entre os estudiosos, sobre quem é o justo aqui. Alguns vão dizer que é aquele que segue e que não tem pecado. Eu quero dizer para você que isso é impossível. 1 João, capítulo 1, vai dizer para nós: se dissermos que não temos pecado, tornamos Deus mentiroso, e nele não está a verdade. É impossível um homem, mesmo tendo recebido da graça de Deus, uma mulher mesmo tendo recebido da graça de Deus, uma mulher e um homem mesmo sendo transformados por Jesus Cristo, não serem chamados de pecadores. Porque nós ainda vamos pecar de várias formas. Com palavras, com ações, com pensamentos e com as nossas omissões. É isso que a Bíblia fala. Alguém pode dizer assim: o justo aqui significa então Jesus Cristo. E realmente a Bíblia chama Jesus Cristo de o justo. Mas não é ele que está sendo falado aqui. Os versículos 17 e 18 mostram que o texto fala para mim e para você que de homem, de seres humanos, de pessoas que foram restauradas por Deus, que agora oram e buscam ao Senhor. E que a súplica deles é eficaz. E daí cai por terra, daí a gente tem que deixar de lado tudo aquilo que eu falei antes, que são as nossas crendices sobre oração, que tem que ter um lugar certo, que tem que ter um tempo determinado, que precisa ter uma duração determinada, às vezes que precisa ter uma roupa determinada. Isso tudo cai por terra. E Tiago fala assim: orem, busquem a Deus, porque a oração de vocês é ouvida pelo Senhor. O salmista Davi, escrevendo um dos salmos, começa no versículo 1 desse salmo dizendo assim: amo o Senhor, porque Ele escuta a minha oração. Deus escuta as orações do seu povo. Deus escuta a oração daqueles que o temem.
Deus escuta a oração daqueles que o buscam. É isso que a Bíblia diz. E a oração é eficaz não por quem está orando, mas por quem escuta a oração. Vejam só, eu estou aqui na Nova Era TV gravando, estou aqui com o Alaecel, diretor e meu amigo, e o Alaí poderia chegar para mim e falar assim: pastor, hoje eu preciso de tal coisa. O Alaí se comunicou do jeito certo, usou o tom certo, os gestos certos e tudo mais. Mas ele veio pedir para mim que eu não tenho poder. Ele veio pedir para mim que eu mal consigo controlar a minha vida e mal consigo modificar a minha vida. A oração dele, o pedido dele, a conversa dele, por mais que seja eficaz, não vai ser respondida. Porque o problema não está com ele, o problema está comigo. Eu sou limitado, eu sou fraco, eu sou incapaz. Mas quando a gente coloca diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que controla todas as coisas até hoje, tudo muda. A nossa vida muda. E nós podemos ter a certeza de que Deus é que faz a oração eficaz, não sou eu. É por isso que eu li Mateus capítulo 6 e falei assim, li o que Jesus Cristo falou. Vocês não precisam ficar usando de vãs repetições, porque o vosso Pai Celeste sabe do que vocês precisam. Oração é muito mais eu derramar o meu coração diante de Deus, crendo que Ele é o Senhor e que Ele vai fazer isso. Eu não preciso estar pronto, estar preparado, ser o melhor, fazer tudo o que eu preciso para falar com Deus. Aliás, eu acho uma coisa engraçada dentro da nossa cultura. Algumas pessoas não são assim, mas 95% das pessoas são assim. Já reparou que quando você vai conversar com alguém importante, você vai lá, toma banho, lava o cabelo, penteia o cabelo, passa perfume, usa a melhor roupa que você tem, escolhe o sapato que vai te dar prestígio para ir lá naquela pessoa e conversar com aquela pessoa. Porque nós pensamos que depende da gente, depende da impressão que nós vamos causar naquela pessoa para nós conquistarmos o que nós queríamos. Ninguém vai numa entrevista de emprego mal vestido. Se você for numa entrevista de emprego mal vestido, ou mal vestido que eu falo não é nem com roupa nova, hein? Não me entenda mal. Não me entenda mal. Mal vestido que eu falo é você ir com uma roupa rasgada, você ir com uma roupa suja, que vai demonstrar que você não tem autocuidado, né? Hoje, para vir gravar aqui e falar com vocês, eu escolhi uma roupa mais apresentável, para você não olhar para mim e falar assim, quem é esse cara que está falando comigo agora? Né? Nós somos assim. Nós somos assim. Mas com Deus nós não precisamos ser assim. Oração é você derramar o seu coração de forma sincera. E eu gosto dessa palavra sincera, porque ela vem do latim, que significa sem cera, porque as máscaras do teatro antigo eram feitas de cera. Sem cera quer dizer o quê? Sem disfarces. Você abrindo o seu coração diante de Deus. E Deus vai atender essa oração sua. Eu queria caminhar para o final dessa mensagem, trazer lições para a gente parar e pensar aqui hoje.
A primeira lição que eu vejo aqui é que a eficácia da nossa oração não está em nós, mas está em Deus. Então, ao invés de você orar para outras pessoas, para outras coisas, peça diretamente a Deus. Creia em Jesus Cristo e você terá caminho livre para conversar com Deus. Acesso direto a Deus. É promessa do Senhor. É promessa que está na Bíblia. Você não vai precisar passar por intermediários. Segunda lição que eu tiro desse texto, e eu quero trazer para você hoje, é que você não precisa ser super especial para orar a Deus. Elias era homem como eu e você. Ele enfrentou uma rainha cruel, um rei cruel, teve uma vitória e logo depois ele se abateu e se enfiou numa caverna e pediu para morrer. Ele teve depressão ou um momento depressivo. Ele era homem como eu e você, com momentos de euforia, com momentos de tristeza, com momentos de angústia. Mas Deus cuidou dele. E ele usava oração para falar com Deus. Então não pense que você precisa ser super especial para falar com Deus. Você não precisa colocar sua melhor roupa, não precisa orar de madrugada. Ore, busque a Deus. Busque a Deus. Se coloque diante de Deus. Essa é a lição que eu tiro desse texto para mim e para você. É que se for da vontade de Deus, Ele vai atender a sua oração. Mas Ele vai fazer o melhor na tua vida. Para aquele povo rebelde que estava adorando ídolos, colocando a criatura no lugar de Deus, Deus ouviu a oração e deixou eles 3 anos sem água. Mas depois deu água para eles. Confie. Deus vai fazer o melhor na sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento do dia que nós tivemos para pensar sobre oração, Pai. Te imploramos que o Senhor nos ensine a orar, o Senhor nos ensine a te buscar e que confiemos em Ti, Pai. Abençoa as pessoas que estão ouvindo esse programa, fala o coração delas. Abençoe, Pai. Há muitas pessoas passando por problemas de saúde, outras por problemas familiares, outros desempregos, Senhor Deus, outros financeiros, porque gastaram demais. Tem misericórdia deles, Pai. Tem misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar para você nos visitar lá na Igreja Presbiteriana de Lages, na Rua Fausto de Souza, número 353. Principais atividades aos domingos. 9 horas da manhã um culto, 10 horas da manhã escola dominical, 19 horas mais um culto. Deus te abençoe, até o próximo programa. Fique com a programação da Nova Era TV. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor, me atraíste a Ti
está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. Meu Senhor, meu Salvador.